Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra infalível, inspirada de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, então, lhes falou: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Senhor, abençoa. Leitura, explicação, aplicação da palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. C.S. Lewis, o famoso escritor inglês, que é o autor de obras conhecidas como As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, certa vez apresentou um trilema intrigante sobre a pessoa de Jesus Cristo. Para ele, irmãos, o discurso que aceita Jesus como um grande mestre da moral, mas que não o aceita como Deus, é pura idiotice. Afinal de contas, um homem que era apenas um homem e que disse o tipo de coisa que Jesus disse, não pode ser um grande mestre da moral. Nas palavras do próprio Lewis, ele disse: você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um homem louco, ou algo pior. Você pode tê-lo por um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não vamos vir com nenhuma bobagem sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós. Esse trilema, irmãos, é também muito apropriado para o nosso tempo. Ou Jesus foi um lunático, ou ele foi um grande mentiroso, ou ele foi quem disse ser o próprio Deus encarnado. E como C.S. Lewis, nós abraçamos a última opção, de que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, mas não com base na nossa própria imaginação, na nossa própria opinião, mas com base no testemunho que o próprio Cristo dá de si mesmo na palavra. Depois de declarar-se como Filho de Deus, Jesus Cristo dá provas de sua divindade por meio de seu relacionamento íntimo com o Pai. E me permita relembrá-lo sobre o que ouvimos na semana passada. Jesus, para justificar a sua cura no sábado, ele fez uma declaração muito impactante para a época. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. As suas palavras enfureceram os judeus, porque elas dão a entender que ele estava se colocando na mesma posição de Deus. E é exatamente isso que ele faz, irmãos. Para os judeus, no entanto, alguém reivindicar, afirmar ser divino, é cometer a mais alta blasfêmia, porque no antigo credo, registrado por Moisés em Deuteronômio, Israel aprendeu: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Contudo, ao declarar-se como Filho de Deus, Jesus não está ameaçando a unidade de Deus. Porque conforme veremos no decorrer do Evangelho de João, ele e o Pai são um. Nesta passagem específica, do verso 19 ao 30, queridos, Jesus apresenta o relacionamento íntimo e perfeito entre o Pai e o Filho. Nós temos aqui um esboço da doutrina da Trindade. Uma doutrina tão cara e tão importante para a fé cristã. E embora o Pai e o Filho sejam pessoas distintas, diferentes, certo? Não são as mesmas pessoas. Há uma unidade no ser divino, ou seja, um só Deus, diferentes pessoas, um só ser divino. E é o que Jesus se propõe a provar aqui, ao falar de seu relacionamento com o Pai e das obras que ele realiza. Por isso, na noite de hoje, eu convido vocês a meditar comigo no tema As provas da divindade do Filho. As provas da divindade do Filho. Quais são as provas, meus irmãos, que o texto nos oferece a respeito da divindade do Filho? O que nos leva a crer que o Filho é Deus como o Pai. Nas palavras do próprio Cristo,
há 3 razões pelas quais devemos considerar a divindade do Filho. E a primeira delas está do verso 19 ao verso 23. Por que devemos considerar o Filho Deus como Pai? Porque o Filho realiza as mesmas obras do Pai. O Filho realiza as mesmas obras do Pai. Lembre-se, os judeus o acusaram de blasfêmia. Então, para responder às suas acusações, Jesus começa lançando luz sobre sua identidade e relacionamento com o Pai. Eu quero que você volte os seus olhos mais uma vez para o verso 19 e o verso 20, que diz: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus começa deixando claro que ele não é um rival de Deus. Pelo contrário, o Pai e o Filho estão profundamente unidos no propósito da salvação e trabalham sempre juntos para alcançar. Eles estão tão alinhados que o Filho nada faz senão aquilo que ele vê o Pai fazer. Qual é a ideia de Jesus ao pronunciar essas palavras aqui, irmão? Não significa que o Filho seja inferior ou limitado, mas sim que o Filho é submisso à vontade do Pai. Em diversas ocasiões neste Evangelho, nós percebemos o compromisso de Jesus em realizar a sua missão, que é cumprir a vontade daquele que o enviou. Portanto, em sua declaração aqui no texto, Jesus nos ensina que o Pai e o Filho estão em perfeita harmonia, ou seja, Jesus não veio como um agente independente do Pai. Antes, ele deseja e age exatamente como seu Pai. Não há propósito dividido na divindade. E qual é a motivação para essa unidade, irmãos? Jesus disse, é o amor que o Pai tem pelo Filho. Se eu pudesse descrever em palavras simples, queridos, insuficientes ainda, eu diria que o relacionamento entre os membros da Trindade é marcado por amor constante, infinito e perfeito. E por causa desse amor no qual convivem, não há nenhum segredo entre eles, entre as pessoas da Trindade. É por isso que o Pai revela tudo o que faz ao Filho, para que então o Filho reproduza e faça tudo conforme o Pai, as mesmas obras, e assim obedeça à sua vontade. Pense em como um filho aprendia um ofício, um trabalho, antigamente. O autor registra, ele diz, ele observava o trabalho do pai. E executava cada operação como seu pai o fazia. O pai carinhoso mostra ao menino todos os segredos do seu ofício. E com as suas devidas distinções, meus irmãos, nós podemos dizer que o filho observa, que executa o trabalho da mesma forma que o pai. E segundo Jesus, o pai lhe mostraria obras ainda maiores do que, por exemplo, a cura do paralítico no tanque de Betesda para a surpresa dos judeus. E até aqui eu quero chamar a sua atenção para uma premissa muito importante que Jesus levantou a seu respeito. Ele afirmou com todas as letras que realiza as mesmas obras de Deus. E isso significa que ele está se afirmando como Deus. Está declarando a sua divindade. E sobre isso, um teólogo comentou o seguinte: se o Filho faz tudo o que o Pai faz, perceba a lógica, então, como ele deve ser todo-poderoso. Ele deve ser onisciente, onipresente e infinito em toda a perfeição. Ou, em outras palavras, ele deve ser Deus. No entanto, quais são, queridos, especificamente as obras de Deus que o Filho realiza? É o que ele começa a responder a partir do verso 21.
Ele diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Desde o Antigo Testamento, sempre foi muito claro que ressuscitar e vivificar os mortos é uma prerrogativa de Deus, ou seja, algo que só Deus pode e consegue fazer. Tanto que em Deuteronômio o próprio Senhor declarou, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há ninguém que possa livrar de minha mão. Só Ele, querido, só Deus, tem poder para dar vida a ossos secos, como em Ezequiel 37. Contudo, Jesus também tem poder para erguer os mortos do sepulcro. O que nós vemos acontecer em João capítulo 11, provavelmente você já leu esse texto, a ressurreição de Lázaro é apenas um aperitivo, um petisco do que Jesus fará nos últimos dias, quando pela palavra do seu poder todos os mortos ressuscitarão. Só que ele faz mais além de ressuscitar os mortos. O verso 22 diz, e o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Da mesma forma como dar vida, julgar é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Ele é descrito na Bíblia como juiz de toda a terra. E ao longo de toda a história da redenção, ele julgou o seu povo, julgou as nações, mas ele diz aqui que no último e grande julgamento, quem estará sentado na cadeira do juiz é o Filho. Porque o Pai lhe confiou todo julgamento. Nós vamos ouvir mais sobre esses dois pontos em seguida. Mas eu quero concluir esse ponto perguntando, e qual é o objetivo, queridos, pelo qual Jesus executa essas obras? Qual é o propósito disso tudo? Verso 23 responde, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vocês percebem o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Basicamente, queridos, assim como o Pai recebe honra e adoração por suas obras, o Filho está exigindo receber honra e adoração pelas suas obras também. E essa afirmação, ela soa chocante, irmãos, à luz de declarações do próprio Deus no Antigo Testamento. Ele disse, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus é conhecido como um Senhor zeloso pela glória de seu nome. Ele não divide essa glória, mas Jesus está dizendo que tem direito a essa mesma glória. Ele deve ser honrado e adorado na condição de Deus. E não honrar o Filho, meus irmãos, é não honrar o Pai também. Ou seja, é impossível adorar, glorificar e honrar o Pai se ao mesmo tempo se despreza e rejeita o seu Filho amado. E ao afirmar que realiza as mesmas obras de Deus e que deve receber a honra que pertence somente a Deus, Jesus afirma claramente a sua divindade, irmãos. Ele está se apresentando como Deus eterno, igual ao Pai e em comunhão com Ele. E a pergunta a ser feita aqui é, por que o que acabamos de ouvir é importante para mim e para você? Permita responder essa pergunta. Primeiro, porque essa passagem nos ensina a apresentar e defender a divindade de Jesus Cristo. Esta passagem nos ajuda a apresentar e defender a divindade de Jesus. Me permita fazer uma aplicação apologética. Eu quero a atenção de vocês. Uma aplicação apologética. E talvez você se pergunte o que essa palavra difícil significa. Basicamente, irmãos, apologética significa a defesa da fé por meio de argumentos plausíveis
contra as acusações e os argumentos do mundo e das demais religiões. Então nós fazemos apologética sempre que defendemos as verdades centrais da fé contra as acusações e os argumentos vãos do mundo. E eu digo isso, irmãos, e eu faço esse tipo de aplicação porque eu julgo ser muito necessária nos tempos de hoje. Você pode se deparar com alguém que nega as doutrinas e as verdades fundamentais do cristianismo. E o apóstolo Pedro nos deu um dever muito importante: estejam sempre preparados para dar a qualquer um ou para responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. E pensando no tópico do nosso texto, a minha pergunta é: como podemos apresentar e defender a divindade de Jesus Cristo, segundo a Bíblia? Ou tomando como exemplo, se um dia você se deparar com uma testemunha de Jeová, e se você for indagado sobre este assunto, como você pode argumentar? Eu vou lhe oferecer uma linha simples, na qual você pode se aprofundar. No nosso catecismo maior, nós aprendemos que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai, porque eles recebem na Escritura os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras e o culto que só a Deus pertence. Então, não só os textos explícitos da Bíblia, como, por exemplo, o texto inicial do Evangelho de João, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bem como afirmações explícitas do próprio Jesus, quando ele disse ser o Filho de Deus, o Filho do homem, ou quando ele afirmou aos judeus mais à frente: antes de Abraão, eu sou. Essas são declarações explícitas de divindade. Mas também é o caso do nosso texto. Porque quando Jesus diz realizar as mesmas obras de Deus, como ressuscitar e julgar os mortos, ele está se colocando na mesma posição que Deus, meus irmãos. E se você lê os demais evangelhos, se você é um leitor da Escritura, você vai ver ele no Evangelho de Marcos, por exemplo, perdoando pecados, lendo o pensamento das pessoas, que é algo que só Deus pode fazer. Então, de forma simples, nós aprendemos aqui que a divindade de Cristo ela é apresentada e defendida não só por meio dos textos explícitos, mas também quando Jesus assume e realiza as obras de Deus. Quando ele o faz, ele está se declarando como Deus. Uma segunda lição importante aqui. Esse texto nos ensina que não se pode honrar a Deus sem honrar a Cristo. Não se pode honrar a Deus sem honrar a Cristo. Essa aplicação é importante porque nós vivemos em uma sociedade pluralista, onde as pessoas costumam acreditar em discursos como: não importa qual religião você segue, desde que você busque a Deus. Você sabia que essa é uma das frases mais mentirosas de hoje em dia? Sabe por quê, meu querido? Porque não é o que a Bíblia apresenta. A Bíblia desmente isso completamente. E a razão para isso é que não há como adorar e seguir o Deus verdadeiro sem adorar e seguir a Jesus Cristo. Afinal, Cristo é a revelação de Deus. Cristo é o único caminho a Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Portanto, não importa se as pessoas são sinceras em suas religiões, dedicadas, mas se elas não adoram a Deus por meio de Cristo e não lhes dão a honra que é devida, conforme vimos no texto, elas adoram qualquer outra coisa, queridos, mas não adoram ao Deus verdadeiro. É por isso, meus irmãos, que nós adoramos a Cristo. É o que costumamos fazer domingo após domingo. Os nossos cultos, eles precisam ser centrados em Cristo e em dependência do seu Espírito Santo. As nossas orações, os nossos cânticos, os sermões, eles precisam ser recheados com Cristo. Precisam honrá-lo e glorificá-lo. E para além dessas paredes, irmãos, nós precisamos submeter as nossas vidas ao seu senhorio
e nos relacionar com Ele como Salvador da nossa vida. Porque não basta apenas admirá-lo, como C.S. Lewis disse no começo. Você precisa adorá-lo. Você precisa dobrar-se diante dele e viver para a sua glória. Foi por isso que o mesmo João, na sua primeira carta, ele disse algo interessante no seu último capítulo. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Fora de Cristo, irmãos, tudo é fogo estranho e idolatria. Se não adoramos a Deus por meio de Cristo, adoramos qualquer outra coisa, não o Deus verdadeiro. Porque Cristo demanda e exige a adoração que pertence a Deus. Amém? Nós estamos meditando no tema as provas da divindade do Filho. Em primeiro, nós vimos que o Filho realiza as mesmas obras do Pai. Em segundo, do verso 24 ao verso 26, porque podemos crer na divindade do Filho? Porque o Filho salva e concede vida como o Pai. O Filho salva e concede vida como o Pai. Versos 24 a 26. No Antigo Testamento, Deus apresentou-se dezenas de vezes como o único Salvador e Redentor do seu povo. Por meio do profeta Isaías, ele declarou: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Por meio do profeta Joel, ou Oséias, ele disse: Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, tu não conhecerás outro Deus além de mim. Perceba, porque não há Salvador senão eu. Sendo assim, salvar e conceder vida é também uma tarefa exclusiva de Deus. No entanto, mais uma vez, nós vemos Jesus Cristo assumindo para si essa prerrogativa. Ele assume fazer essas obras. Acompanhe comigo o verso de número 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Antes ele assumiu ter poder para vivificar e ressuscitar os mortos. Mas agora, irmãos, nós percebemos que Jesus não apenas concede vida aos que estão fisicamente mortos, mas ele também dá vida aos que estão espiritualmente mortos. E como isso acontece? Ele diz: é preciso ouvir a sua palavra. Isso significa que é preciso receber o ensino de Jesus e receber a sua pessoa como um enviado do Pai e crer naquele que o enviou. Colocando de uma forma mais simples, é preciso receber a sua pessoa e a sua mensagem como vindas do céu e com fé, queridos. E quais são os benefícios disso? Ele diz: no presente, o pecador recebe a garantia da vida eterna e que não será condenado no juízo futuro. Já no presente, ele recebe esses benefícios. Antes, ele já passou da morte eterna para a vida eterna. Os que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador prometido não precisam esperar até o dia do juízo para ter garantias de segurança eterna. Porque o texto é claro quando diz que Jesus Cristo assegura que a vida eterna já é uma posse daqueles que creem no seu nome. Já é uma posse no hoje, não no futuro. Já passou da morte para a vida. Mas ele continua a descrever sua obra. Verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nesse e em muitos outros versos, nós percebemos uma tensão
que foi apelidada por teólogos como já e ainda não. Já e ainda não. Por um lado, há eventos extraordinários que só acontecerão quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Que é o caso da ressurreição de todos os mortos. Este é o ainda não. Ainda não aconteceu. Mas o próprio texto diz que já chegou a hora de quê? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Os mortos espirituais já estão ressuscitando para a vida espiritual. A ressurreição já começou a acontecer, só que do lado de dentro. Essa é uma imagem belíssima da salvação. Porque Jesus Cristo veio para dar vida aos pecadores que estavam mortos em sepulcros espirituais. E pela sua poderosa voz, ele desperta os mortos. Lhes dá vida espiritual e um novo coração para crer para a salvação. Estudamos pela manhã. Doutrina da regeneração. A voz do Filho de Deus, irmãos, ela é poderosa para trazer alguém da morte para a vida. E ele ainda acrescenta, verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Preste atenção, ter vida em si mesmo é um atributo exclusivo de Deus. E eu gosto muito de uma analogia de Santo Agostinho, de um dos pais da igreja, para explicar essa questão. Ele toma como exemplo um homem que anda no meio da noite com uma vela na mão. Quando a vela se apaga, o que acontece? Obviamente, ele fica sem luz. Mas no caso de Deus, queridos, Deus nunca fica sem luz, porque Ele é a própria luz. Da mesma forma, Deus nunca fica sem vida, porque Ele é a fonte de toda a vida, é um atributo exclusivo do ser de Deus. Da mesma forma, queridos, o Pai concedeu a Cristo, ao Filho, ter vida em si mesmo. E aqui está o perigo de conclusões precipitadas no texto bíblico. Porque foram conclusões precipitadas e errôneas de textos como esse, que levaram seitas como as Testemunhas de Jeová e outras a negarem a divindade de Cristo. Porque elas se aproximam de textos como esse e dizem que o Filho é inferior ou limitado em comparação ao Pai. Só que o texto não está dizendo que ter vida em si mesmo é um dom que o Filho recebeu só depois da encarnação. O texto não diz isso. Porque logo no início do Evangelho de João, como eu já disse aqui, o texto diz, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no verso 4 diz assim, nele estava a vida. Então isso não condiz com a interpretação errônea que costumamos ouvir das seitas. Portanto, a explicação mais coerente com o contexto dessa sessão específica, bem como do Evangelho de João, é o seguinte, que na eternidade, Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, vida eterna, e poder para chamar os mortos à vida. Na eternidade, irmãos, não no espaço-tempo, quando o Filho encarnou. Trata-se de um atributo que o Filho tem desde toda a eternidade, assim como o Pai. Em resumo, meus irmãos, qual é a ideia principal de tudo que eu falei até aqui? É que Jesus está assumindo para si o poder e a capacidade de salvar e conceder vida aos mortos espirituais. Ele está assumindo para si a posição de Salvador e de Redentor. E mais uma vez nós perguntamos como as palavras de Jesus podem ser aplicadas à nossa vida. Daqui nós extraímos uma lição fundamental que é um apelo do próprio Evangelho. Eis a lição. Se você deseja vida eterna, você só achará em Cristo e em sua palavra. Se você deseja vida eterna, você só a achará em Cristo e em sua palavra. É por isso, irmãos, que o Evangelho
É a boa notícia que o mundo tanto precisa. Por que eu digo isso? Porque as pessoas ao nosso redor estão desesperadas para fazerem suas vidas valerem a pena. Por isso procuram esperança, valor e significado para a vida, só que nos lugares errados. E por isso as pessoas andam também tão frustradas. E aqui nós descobrimos a razão porque a verdadeira vida está em Cristo e em Cristo somente. E que vida é essa, irmãos? Trata-se da vida eterna. Comunhão perfeita e eterna com Deus. Foi para isso que o Senhor nos criou. O problema é que o pecado nos desviou. E embora ele nos engane ao nos fazer pensar que estamos bem, vivendo bem as nossas vidas longe de Deus. Sabe qual é a verdade? É que estamos mortos. É o que a Bíblia diz. Vocês estão mortos em seus delitos e pecados. E para piorar, meus irmãos, o nosso pecado traz consequências eternas. Aqueles que insistem em viver para si mesmos. Aqueles que insistem em permanecer em seus próprios pecados, em rebeldia contra Deus, experimentarão a morte eterna, que é a completa separação de Deus. E isso para todo sempre. Não há algo pior do que isso, meus irmãos. Esteja certo, nem todas as experiências, prazeres e aventuras que esse mundo pode nos oferecer podem ou são capazes de compensar o que está reservado aos pecadores. Onde achamos esperança, então? Em Jesus Cristo, onde há esperança de vida eterna para os pecadores. A boa notícia do Evangelho, meu irmão, é que embora você e eu mereçamos a condenação eterna, a morte eterna, Cristo pode nos dar vida em abundância. Porque Ele morreu a nossa morte. Na cruz do Calvário, aquele que tem vida em si mesmo, verteu sua vida, derramou seu sangue para nos perdoar e nos lavar da nossa culpa. Por pura graça, meus irmãos. Ele foi castigado por Deus para que fôssemos poupados por Ele. E para nossa alegria, essa salvação não é dada aos mais ricos, aos mais bonitos, aos mais inteligentes, aos mais esforçados. Essa salvação é dada por pura graça a todo aquele que crê e se aproxima com Jesus Cristo com verdadeira confiança. Todo que ouve a sua palavra e o recebe como Salvador enviado dos céus, já passou da morte para a vida. Você entende isso? Já passou. Não é amanhã, queridos. Não é no futuro. Já, hoje, agora. Já passou da morte eterna, que é a pior coisa que pode acontecer conosco, para a vida eterna, que é a maior dentre as bênçãos. Você já se pegou preocupado pensando: será que eu tenho um lugar reservado no céu? Será mesmo que eu estou eternamente seguro que vem após a morte? Você já pegou tendo que lidar com essa insegurança? Pois esse texto nos oferece a maior das esperanças, irmãos. Se cremos de todo o coração em Jesus Cristo, se Jesus Cristo é o Salvador da nossa alma, se confiamos com tudo que somos na obra que Ele realizou, e se você vive nesta fé, você não precisa mais se preocupar com o seu futuro eterno, porque você tinha um lugar reservado no inferno para a morte eterna. Mas por pura graça, você foi reconciliado com Deus e já passou da morte para a vida. Você tinha um lugar reservado na morte eterna, mas por pura graça e misericórdia, não pelo que você é ou pode fazer, hoje você tem um lugar reservado junto a Ele na glória celestial. Há uma gloriosa garantia, queridos, para todo o que crê em Cristo. Não há mais condenação.
Não há mais perdição eterna nos aguardando. Não seremos lançados no inferno no futuro. Porque hoje e agora, a vida eterna é uma posse daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Estamos meditando no tema as provas da divindade do Filho. Vimos primeiro que o Filho realiza as mesmas obras de Deus. Em segundo, que o Filho salva e concede vida como o Pai. E por fim, versos 27 a 30, o Filho tem autoridade para julgar como o Pai. O Filho tem autoridade para julgar como o Pai. Como eu já disse no início, julgar o mundo também é uma função exclusiva de Deus. Como criador e legislador do mundo, não há ninguém mais apropriado do que ele também para julgar todas as nações da terra. No entanto, Cristo aqui também assume esse exercício divino. Ele se denomina como o juiz do mundo. Verso 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Esse título é um dos mais usados por Jesus para descrever a si mesmo. O Filho do homem. Mas você conhece o seu significado? Esse termo vem de uma visão do profeta Daniel, registrada no capítulo 7 do seu livro. Ele viu alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus, e este recebeu do ancião de dias, que é Deus, glória, domínio e um reino eterno. E Jesus está dizendo que ele é essa figura que Daniel viu em sua profecia. Ele é o Filho do homem, essa figura divina, irmãos. Ele é o Deus homem, que no fim de todas as coisas receberá domínio e glória e poder para julgar as nações. Essa foi, meus queridos, uma afirmação surpreendente de divindade. E os ouvintes originais de Jesus, os judeus, que estavam familiarizados com a linguagem que ele usava e com a profecia a qual ele se referiu, eles não perderam de vista a referência que Jesus estava fazendo. Ele estava se colocando como aquele capaz de perdoar ou de condenar os pecadores naquele dia. Só que ele tem mais a dizer sobre o assunto. Versos 28 e 29. Acompanhem comigo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Você sabe que é um consenso na Bíblia de que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. O apóstolo Paulo, ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas ou sejam más. O autor aos Hebreus disse: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez, e depois disso, enfrentar o juízo. E esse juízo acontecerá quando Jesus Cristo voltar. E nem mesmo os mortos, queridos, vão deixar de comparecer a esse julgamento. Porque naquele dia, a mesma voz poderosa que falou e tudo veio à existência, falará mais uma vez. E todos os sepulcros serão esvaziados, porque até mesmo os mortos atenderão ao seu chamado. Eles voltarão à vida para que assim possam comparecer ao tribunal. Imagina essa cena. Se nós já ficamos maravilhados com o relato de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, a ressurreição de Lázaro, imagine todos os mortos do mundo sendo ressuscitados para comparecer a esse tribunal. E a pergunta é, qual é o critério que esse juiz vai usar para julgar? Qual é o critério do seu julgamento? É a resposta dada ao Evangelho.
Os que fizeram o bem, mencionados no texto, não são aqueles que conquistaram a salvação pelos seus esforços. Na verdade, meus irmãos, são aqueles que receberam a luz do Evangelho, creram em Jesus Cristo para a salvação e se comprometeram em viver na luz. Por outro lado, os que fizeram o mal são os que amaram mais as trevas do que a luz, são os que rejeitaram a revelação de Cristo, permaneceram em seus pecados e, portanto, estão fadados à morte e à ruína eterna. Os primeiros, pela graça de Deus, estarão com seus nomes escritos no livro da vida. Serão plenamente reconhecidos diante de Deus e herdarão a comunhão eterna e perfeita com Ele. Enquanto os demais, por causa de seus próprios pecados, uma vez que desprezaram a luz do Evangelho, serão ressuscitados para a condenação eterna no inferno, onde a Escritura diz que haverá choro e ranger de dentes. E o nosso texto é concluído assim, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Naquele dia, ocupando a tribuna de juiz, estará o ser mais justo e perfeito do universo. Ele não se deixará corromper. Ele não será leviano e parcial em seus julgamentos. Porque tudo o que ele faz e fará, meus irmãos, é independência do Pai para a glória dele. Por fim, esse texto precioso tem uma lição urgente a cada um de nós. É melhor ter a Cristo como seu Salvador do que tê-lo como seu juiz. É melhor você ter a Cristo como seu Salvador do que tê-lo como juiz. Em um sermão pregado na sua congregação, o puritano Jonathan Edwards fez uma advertência, irmãos, que eu julgo preciosíssima. Ele disse, se você recusar a Cristo como um cordeiro, ele virá contra você como um leão. Recuse-o como um cordeiro, e ele virá contra você como um leão. E ele não podia ter colocado a questão de forma melhor. Porque, por causa de muitos púlpitos e igrejas comprometidas não com a verdade, mas com o mundo, se criou uma imagem de um Jesus inofensivo. Um Jesus paz e amor. Um Jesus que tem muito para oferecer, mas não tem nada a exigir. Um Jesus que dá muito, que ama muito, abençoa muito, mas que não faz julgamento. Esse Jesus, entre aspas, né? Que não é o Jesus das Escrituras, todos amam. Afinal, irmãos, o que é melhor do que receber e não ser exigido? O que é melhor do que um Jesus que abençoa e ama, mas não julga? E a triste notícia para essas pessoas é que esse Cristo em nada se parece com o Jesus das Escrituras. Eu digo mais, haverá muito espanto, irmãos, no dia do juízo, quando estas pessoas se depararem com o Filho do Homem deste texto. A Bíblia é muito clara quando diz que todas as pessoas do mundo, sem exceção, têm um encontro marcado com Ele. Naquele dia, ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e adultos, negros e brancos, brasileiros e asiáticos, estarão todos diante do juiz do universo. E se em sua primeira vinda Jesus veio para salvar, em sua segunda, ele virá para julgar, condenar e destruir seus adversários. Quando o Filho do Homem assumir a tribuna, irmãos, ele vai ser implacável no seu juízo. Ele vai ser implacavelmente justo no seu julgamento. E a régua que ele vai usar para julgar é a justiça perfeita. Com essa régua, ele vai avaliar, meus irmãos. Ele nos julgará conforme tudo o que fizemos na vida, nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações, nossa recusa ao Evangelho. E a conclusão inevitável é que se Cristo julgar segundo a perfeita justiça, irmãos, todos estão perdidos.
Porque ninguém passa no teste da justiça perfeita. Nenhum de nós é capaz de amar a Deus de todo o coração, de obedecer estritamente a sua lei, de andar no caminho da perfeição. Por isso, todos estamos fadados a sermos condenados naquele dia, se o juiz for implacavelmente justo. É por isso que eu digo, irmãos, se eu e você morremos fora de Cristo, nós estamos perdidos. Porque naquele dia não haverá como apelar da decisão do juiz. Não haverá como recorrer. Ele vai bater o martelo e sua sentença será a condenação. E a pergunta que nós fazemos, a pergunta mais importante do mundo, irmãos, é como escapamos desse juízo rigoroso? Só há uma forma de escapar do juízo implacável do Filho do Homem. É tê-lo como Salvador ao invés de tê-lo como juiz. Se ele for somente o teu juiz, não há esperança para você. Mas se ele for o teu Salvador, ele já recebeu o juízo que merecíamos. Se você se refugiar na cruz de Cristo, ouça isso com atenção, se você se refugiar na sua cruz, você será tratado como amigo do juiz e não como inimigo dele. Porque na cruz do Calvário, irmãos, Cristo já sofreu o juízo de Deus em nosso favor. A justiça divina exige um pagamento pelos nossos pecados. E para satisfazer essa justiça e acalmar a ira de Deus, Cristo sofreu a condenação que merecíamos. Na terrível cruz, enquanto esteve pendurado naquele maldito madeiro, o Senhor, o justo juiz, executou a sua pena contra o Filho, fazendo dele maldição em pecado no nosso lugar, porque ali ele assumiu a culpa pelas nossas iniquidades. Ele recebeu um juízo implacável, irmãos, por causa das minhas e das suas faltas. Ele bebeu do cálice da ira de Deus completamente, para que o juiz tivesse compaixão de nós. E para que ao invés de tê-lo como nosso carrasco, o tivéssemos como nosso Salvador. A boa notícia é que o sacrifício de Cristo atendeu todas as exigências da justiça de Deus. E para todos os que recebem como Salvador da vida, os nomes passam a ser escritos no livro do qual jamais podem ser apagados, que é o livro da vida. Porque os nomes escritos neste livro, irmãos, foram escritos com tinta de sangue, a preço do sangue do Filho de Deus. E agora, por causa de Cristo, no dia, irmãos, do juízo, quando eu e você estivermos lá, que olharmos nos olhos do juiz, nós poderemos dizer: este juiz é meu Salvador. Ele não está contra mim, ele é por mim, porque ele já pagou o preço. Ele já foi julgado no meu lugar. É como você deseja vê-lo naquele dia, como Salvador ao invés de juiz. Então, meu querido, não rejeite o evangelho pregado nesta noite. Dê ouvidos à palavra de Cristo que pode levá-lo agora da morte para a vida. Arrependa-se da vida de pecado que tem levado. Trema diante do juízo de Deus e confie na obra que Jesus Cristo realizou para a nossa salvação. Para C.S. Lewis, o discurso que aceita Jesus como um grande mestre da moral, mas que não o aceita como Deus, é pura idiotice. Porque o homem que era apenas um homem e que disse o tipo de coisa que Jesus disse não poderia ser um grande mestre da moral. Ou ele foi um lunático, ou ele foi um grande mentiroso, ou ele era quem disse ser o Filho de Deus. Nós também, queridos, nós abraçamos a última opção. Não com base na nossa opinião, na nossa imaginação, mas com base no testemunho que Cristo dá de si mesmo. Ele é Deus como Pai. E vamos adorá-lo.